Glória a Deus. Queridos, nós estamos em abril e é mês que nós temos a comemoração da Páscoa. E nesse mês, as mensagens está sendo abordado o tema da Páscoa. Na semana passada, o pastor Ricardo ele deu uma introdução sobre a Páscoa, mostrando a situação do povo de Israel lá no Egito. E isso é importante porque foi justamente a situação do povo de Israel no Egito que fez com que eles clamassem ao Senhor e Deus levantasse o libertador. E aí nós vamos ver que aconteceu a Páscoa. E aí a gente vai entender um pouco sobre o que é agora a Páscoa no livro de Êxodo. E aí você pode já deixar aberto aí o livro de Êxodo no capítulo 12. Mas é bom a gente só entender algumas coisas antes também. Você já pode deixar aí Êxodo 12 aberto. A gente vai ler depois, quando chegar no momento, vai ler 2 versículos. Mas só para os irmãos entenderem o contexto, o povo hebreu passou 430 anos no Egito. Como nós temos essa informação? Está lá em Êxodo capítulo 2. Lá no último versículo, você vai ver que o povo ficou ali 430 anos. E no final desses anos, não sabemos exatamente quanto tempo, mas já no final desses 430 anos, imagina algumas gerações que passaram ali, eles estavam vivendo bem, eles estavam tranquilos, eles tinham o espaço deles lá no Egito, mas diz o verso 23 que um faraó morreu. E aí o outro faraó que assumiu o trono não conhecia a história do povo hebreu, não conhecia José. E aí começou a estranhar aquele povo diferente, que não era egípcio. E aí falou, esse povo vai acabar dominando a gente, eles estão crescendo muito e vai acabar dominando a gente, então a gente precisa escravizá-los, precisa dominá-los. E aí é o que aconteceu. E por conta do sofrimento, o povo começou a clamar ao Senhor. Isso está em Êxodo, capítulo 2, verso 23. O povo começa a clamar ao Senhor por conta do sofrimento que eles estavam passando. E aí eles clamando ao Senhor, verso 23, 24 e 25, vocês vão ver ali no capítulo 2 de Êxodo, que eles clamam ao Senhor. E aí é quando... Obrigado, Jesus. E aí é quando Deus começa a levantar um libertador. Eles clamam ao Senhor por conta do sofrimento. E aí Deus levanta o libertador, que é o capítulo 3 de Êxodo. Então no capítulo 3 de Êxodo já começa a história de Moisés ali na sarça, quando ele acha estranho que ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro. E aí ele nota que uma das sarças ali está pegando fogo e não se consome. E aí ele acha curioso, ele vai mais de perto para ver, e é quando Deus fala com Moisés. Fala, Moisés, tira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está pisando é santo. E aí Deus dá uma mensagem para Moisés, verso 7 de Êxodo 3, verso 7. Deus fala para Moisés, Moisés, o meu povo está sofrendo, e o meu povo clamou, meu povo pediu libertação, meu povo orou, meu povo clamou. E aí eu estou ouvindo a oração deles, eu ouvi. E eu vou tirar eles dessa terra, verso 8. Eu estou parafraseando, tá? Mas é só dar uma olhada, você vai ver que é o que eu estou dizendo. Acompanhe nos versos aí. No verso 8 de Êxodo 3, Deus fala, olha, eu vou tirar eles daqui, eu vou levar eles para uma terra queimando leite e mel. E aí o verso 9, o Senhor fala mais uma vez, e eles clamaram a mim, eles buscaram libertação. E aí o verso 10, e agora eu estou levantando você, Moisés, para poder ser o libertador desse povo. E a partir daí, então, só lembrando, o que gerou esse clamor? Sofrimento. Porque enquanto não tinha sofrimento, estava todo mundo lá de boa, tinha uma promessa de eles irem para uma terra que Deus havia prometido desde Abraão. Mas, quando a pessoa está de boa, irmão, promessa, estamos aqui, estamos bem.
igual aqui a gente tem um espaço aqui, no Egito, a gente planta, a gente tem aqui nossas plantações, nossos gados, está tudo bem, estamos vivendo bem. Mas e a promessa? Não, estamos bem aqui. Tranquilo. Agora, quando veio o sofrimento, aí eles lembraram de Deus, né? Aí eles lembraram. Até então, estava todo mundo vivendo tranquilamente. Mais de 400 anos, ou quase 400 anos, vivendo tranquilamente. De repente, vem o sofrimento. Aí, agora começam a clamar a Deus, começam a buscar o Senhor. E Deus é maravilhoso e misericordioso, e Deus ouve e atende o clamor do povo. Levanta o libertador, e aí começa uma história. A partir dali, Moisés, por não ter muita eloquência, Moisés também começa a trabalhar com o seu irmão Arão. Deus levanta Moisés, levanta Arão, e aí vai até Faraó para poder conversar com Faraó e Faraó libertar esse povo, e esse povo poder ir, sair no deserto e ir sentindo a terra que Deus havia prometido. Bem, só que nessa negociação, Faraó dizia, não, pode ir. Daí falou, não vai mais não. Ele vai, não vai. E aí é quando Deus começa a trazer pragas para a cidade do Egito, ou para a nação egípcia. Quando Deus começa a trazer pragas ali para aquela nação, e cada praga foi porque cada praga ali está relacionado com um deus egípcio. Então cada praga foi justamente para mostrar para Faraó e os egípcios que esses deuses que eles acreditavam não era nada diante do Deus vivo e verdadeiro dos hebreus. Deu para entendermos? Então cada praga que Deus lança sobre os egípcios é para justamente mostrar que o Deus dos egípcios não significava nada, que era um Deus todo-poderoso que estava ali no comando dirigindo o povo hebreu. E ali, nesse vai e não vai, né, vem uma praga, vem duas, vem 5, vem 7, vem 8, e sempre uma negociação. Não, pode ir. Não, mas faz o seguinte, não tem como vocês adorarem aqui? Não, vamos para lá, vamos para o deserto. Tudo bem, mas então vai vocês e deixa as crianças. Não, a gente vai todo mundo. Mas vai e volta. Não, a gente vai, mas não vai voltar. Veja, então o Faraó sempre tentando negociar, deixa, não deixa, as pragas vão acontecendo até que chega a última praga. E aí a gente entra no capítulo 12, agora sim, no capítulo 12 de Êxodo, que é a última praga, a praga dos primogênitos, ou seja, aonde o filho mais velho iria morrer. O filho mais velho iria morrer. Antes de ler o texto, eu ainda quero fazer mais ainda uma aplicação aqui. Para que a gente, toda vez que ler o texto, eu quero que você lembre muito disso. Irmão, por favor, não esqueça do que eu vou dizer agora. Isso é muito importante. Toda vez que a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que entender que o Antigo Testamento é uma sombra daquilo que viria. O que é uma sombra? Uma sombra sua. O que é uma sombra? A sombra é uma imagem refletida sua, porém não tem detalhes, não é você. É só uma coisa escura, uma coisa não definida. Você vê que tem cabeça, tem braço, tem perna, mas você não sabe a cor dos olhos, não sabe a cor do cabelo, você não sabe a cor da pele, porque é uma sombra, é uma imagem escurecida, não definida, daquilo que é real. É uma sombra, mas só representa o que é verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Então, o Antigo Testamento, como diz Hebreus 10, que todos aqueles sacrifícios, tudo que acontecia na antiga aliança, é uma sombra do que iria se cumprir em Cristo e na sua igreja. Então, todas as vezes que vocês lerem o Antigo Testamento, pensem nisso. Eu estou lendo aqui
Mas o que eu estou lendo está apontando para Jesus e sua igreja. Está apontando para uma revelação maior. É por isso que a gente chama de antiga aliança. Porque Jesus estabelece uma nova aliança. Então, quando vocês lerem o Antigo Testamento, pensem nisso. Na teologia, isso tem um nome. Chama tipo e antipo. O que é um tipo? É justamente o que eu estou dizendo. A sombra, a representação. A antiga aliança é o tipo. E o que é o antipo? Antipo é o cumprimento. É a nova aliança. É aquilo para que a sombra estava apontando. Entende? Então, por exemplo, quando você vê os sacrifícios, quando você vê o povo pedindo perdão, tendo que fazer sacrifício pelo perdão dos pecados, aquilo é o tipo. Está apontando para quem? Para Jesus, o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício perfeito, o antipo. Deu para entender? Tipo e antipo. Sombra e a revelação. Antiga aliança, nova aliança. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós estamos falando da Páscoa. E se a gente lê esse texto da antiga aliança, falando da Páscoa, e já entendendo que está apontando para algo que viria, para Jesus, seu sacrifício e seu plano de redenção e a igreja, aí as coisas vão ficar mais claras, irmãos. Porque, olha só, vamos começar algo bem simples. A gente pode colocar aqui, por exemplo, o povo hebreu como a igreja, como nós, cada um de nós, como a igreja. O Egito como o mundo, como a filosofia do mundo, esse mundo sem Cristo, esse mundo sem Jesus. O Egito. E aí, a gente vê o sacrifício, a terra prometida, é aquilo que a gente almeja estar buscando aqui, que é o nosso objetivo da igreja, de alcançar a terra prometida. Só que entre o Egito e a terra prometida teve toda uma caminhada, irmão. Não é assim que aconteceu com o povo hebreu? Eles saíram do Egito, pronto, acabou, livre. Não, tem uma caminhada. Para chegar à terra prometida não é assim. Saiu do Egito e já chegou. Não. Você sai do Egito e vai caminhando, vai aprendendo, peca, erra, aí vem as consequências, aí Deus dá graça, Deus dá comida, Deus dá alimento, Deus alimenta, Deus ilumina, né? Lembra? Coluna de fogo à noite, da sombra de dia. Deus guarda, Deus protege, Deus alimenta, Deus conduz, Deus guia, Deus fala, Deus dá mandamento. Você entende? É a caminhada até chegar onde tinha que chegar. Entende? Fica mais fácil quando a gente lê assim, não fica? Porque a gente está vendo o antipo, aliás, o tipo, e a gente agora aplica no antipo, que é Jesus e sua igreja, o plano da redenção. Pensando nisso, aí, olha só, pensando nisso, pense, eles estavam lá tranquilo, tudo bem. É que nem hoje, né? Tem gente aí bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa errada, tá tudo bem. Aí quando aperta, eu acho que daí é o que aconteceu com muitos de nós aqui, que daí vem aquela frasezinha, né? Ele veio pela dor. E justamente, porque quando estava tudo bem, está tudo bem, está aqui, vamos lá, vamos viver a vida. Mas aí a coisa aperta e a gente clama, e quando a gente clama, Deus ouve, estende a mão e nos puxa. Agora nós estamos aqui. E aí, o diabo sempre tentando negociar, não, aqui é bom, aqui é melhor, tem coisa boa aqui, vem cá, não. Para quê? Adora a Deus e vem para cá. Não, aqui está tudo. Não é assim que está acontecendo no mundo hoje? Não, você pode ficar na igreja, mas você também pode ficar no mundo, não tem problema, aqui está tudo igual. Aqui. O importante é o coração. Não é assim? É o faraó negociando com o povo hebreu. É o diabo negociando com o crente. Não, dá para você ir para a igreja, mas você pode fazer, não tem problema. Você pode ir na igreja e beber, fumar, não. Pode ouvir isso aí? Pode. Pode fazer isso aqui? Pode. Não tem
Não, você entende? É exatamente o faraó negociando com o povo. Mas aí não tem negócio, não tem negócio. E aí Moisés deixa bem claro, esse povo vai sair. Lá em Êxodo capítulo 5, verso 1. Esse povo vai sair, vai festejar, vai fazer uma festa para o Senhor lá no deserto. Esse povo vai sair daqui, não vai ficar nada aqui. Ninguém vai ficar aqui, vai sair todo mundo. Tudo bem. Chega ao capítulo 12. É a saída. E é justamente Páscoa significa passar por cima. Por quê? Porque o combinado de Deus para o povo era que eles iriam pegar um cordeiro. Olha só, lembra que eu falei, né? Tipo antigo, sombra, né? Antiga aliança, nova aliança. Vai pensando aí que eu falei. Eles, qual era o combinado? Eu vou tirar vocês dessa terra e aí vocês vão para a terra prometida, que manda leite e mel. A terra que eu prometi. E qual é o processo? Qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte: vocês vão pegar um cordeiro, esse cordeiro vai morrer. Olha só, irmão, olha só. Esse cordeiro vai morrer. Vocês vão pegar esse cordeiro, vai matar o cordeiro. Esse cordeiro vai morrer. E aí vocês vão se alimentar desse cordeiro. E aí vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vai colocar no umbral da porta, na parte de cima da porta. Vai colocar na porta. Quando a morte vier, a morte vai passar direto. A morte não vai ter poder sobre vocês. Porque ali está o sangue. O sangue está visível. E o sangue está indicando que ali naquela casa, naquela família, a morte não vai entrar. Irmão de Deus, irmão do céu, isso aqui é evangelho puro. O cordeiro, essa mensagem não vai ficar para agora, essa mensagem vai ficar para depois. Na sequência, lembra que a gente está tendo uma sequência de mensagem, então eu já estou abrindo aqui para a próxima mensagem. Mas, irmãos, olha isso. O cordeiro ia ser morto. E detalhe, o cordeiro não ia ser comido individualmente. Olha aí o texto. O cordeiro não ia ser comido individualmente. Era para toda a família comer junto. Se alimentar do cordeiro junto. Se a família fosse pequena, era para chamar outra família pequena, o vizinho, se juntar com o vizinho, para todo mundo se alimentar do cordeiro junto, em comunidade. E aí a gente vai lá no Novo Testamento, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida, aquele que não come do meu corpo, da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Olha que maravilha. A sombra e o comprimento. Olha a sombra dizendo, a sombra mostrando, cordeiro não é para alguém individual. O cordeiro é para toda a família. E se a família for pequena, junta todo mundo, porque o cordeiro é para a comunidade. Essa é a sombra. E qual é a revelação, irmão? Não há cristianismo, não há Páscoa. Estamos falando de Páscoa, lembra? Esse texto é o da Páscoa, lembra? Não existe Páscoa, não existe vida cristã em projeto solo, em vida solo, individual. Irmão, cristianismo é comunidade. A maior mentira, o maior engano, engodo do diabo foi colocar na cabeça de algumas pessoas que a gente consegue ser crente sem precisar ir na igreja. Irmão, o diabo está reunindo muita gente com isso. O diabo está ganhando muito terreno com isso. Porque o diabo está colocando na cabeça das pessoas: a igreja sou eu. Eu não preciso estar na igreja. Por que eu vou na igreja dar dinheiro para o pastor? Por que eu vou na igreja lá para dar dízimo para o pastor? É nada, a igreja sou eu. Eu fico em casa aqui, eu oro, eu busco a Deus. O importante é que eu tenho Jesus no meu coração. Essa é a maior enganação do diabo, a maior mentira do Satanás. E as pessoas estão acreditando. Olha a sombra, irmão. Olha o tipo. Olha a antiga aliança. Não existe Páscoa individual. O cordeiro ele tem que ser
nós temos que nos alimentar do Cordeiro, não é cada um por si, é em família, é em comunidade. E quando Jesus chega, Jesus fala a mesma coisa. Quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Não é para você comer sozinho na sua casa. Não! É em comunidade. Espera uns pelos outros. Não existe nenhuma ordenança da ceia para fazer individual. Ceia, vida cristã, é todo mundo junto. Amém, irmãos? É muito claro isso, né? Não tem nem como dizer que não é. Mas o diabo está enganando algumas pessoas desavisadas por aí que não lê a Bíblia e acha que pode viver a vida cristã sem ter uma comunidade, sem estar aqui, sem precisar vir à igreja, aos cultos. O diabo está lançando isso e está ganhando muita gente. Mas desde a sombra, desde a antiga aliança, já mostra que não é assim. Outra coisa, o sangue, eu nem li o texto ainda, né? Mas o texto é simples. Essa já é a mensagem. Mas só a gente vai ler o texto, porque tem algo muito importante que eu quero deixar. O sangue, ele tinha que ficar visível. O sangue não era dentro da casa, não, era na porta. Para quando o anjo da morte passar, ele ia ver o sangue era visível, para todos verem. Isso mostra, irmão, que na nossa vida cristã, o sangue de Jesus, ele também não é oculto. Ele também não é um segredo. Ninguém vive a vida cristã como um espião, como um... Não. A vida cristã ela tem que ser mostrada, ela tem que ser vivida para todos verem. O testemunho de cristão, as pessoas têm que olhar para você e ver que em você há o sangue de Cristo. Isso tem que ser visível. A vida cristã é visível. A vida cristã é perceptível. A vida cristã ela é clara, visível, perceptível. Aquele que olha, enxerga. Quem olha para você vai falar, esse aí é diferente. Esse não é igual aos outros. O jeito que ele fala é diferente. O jeito que ele pensa é diferente. O jeito que ele veste é diferente. O jeito que ele fala é diferente. O jeito que ele trata os outros é diferente. Porque o sangue de Cristo é visível. O sangue de Cristo não é oculto, não é escondido, é visível. E uma coisa importante, que aquele que tem o sangue de Cristo, o maligno não toca. Inclusive está lá em João, 1 João capítulo 5, verso 14, que aquele que tem o Senhor, o maligno não toca. Note que lá no verso 1, eu falei os outros, eu falei o verso 1 e o verso 2. O verso 1 é tão maravilhoso, e quando Deus fala que vai tirar eles lá do Egito para ir até a terra prometida, olha só o que Deus fala para eles já no verso 1, eu vou também parafrasear, mas o Senhor fala que aquele dia, o dia da Páscoa, aquele dia era o marco zero. Aquele dia era o primeiro mês, primeiro ano do calendário do povo hebreu. Olha só que maravilha. Aquele ali, irmão, era o start, era o momento em que zera tudo. E vamos começar agora tudo de novo. Vamos começar uma nova vida. Olha que coisa maravilhosa. Gente, é o seguinte, vocês vão sair daqui do Egito. E agora começa tudo novo na vida de vocês. É um novo calendário, é um novo mês. Esse é o primeiro dia do ano do calendário de vocês. Zera tudo, porque agora é nova vida. Zera tudo, apaga tudo, porque agora é tudo novo. É um novo calendário, é uma nova vida. Esse é o ano zero, esse é o primeiro dia do ano de vocês. Não é assim que é a vida cristã? Irmão, mas eu fui isso, mas aquele ali fez isso, ele fez aquilo. Ele pode ter feito, ou ela pode ter feito o que for. Entregou para Jesus a vida, zera tudo, é um novo ano, é um novo calendário, começou tudo de novo do zero. Apaga tudo, tudo é perdoado, tudo é apagado,
e agora começa um novo calendário. É o calendário de Cristo. Amém, queridos? Eu falo sério, esse texto é maravilhoso. E a gente nem leu, eu só estou parafraseando. Mas por favor, leia em casa esse texto, por favor. Leia e leia pensando aquilo que eu estou falando aqui. Sobre essa comparação. Sobre a sombra e o cumprimento. O tipo e o antigo. A antiga aliança e a nova aliança. Aqui o povo hebreu, Moisés, o Egito, a caminhada, a terra prometida e a obra redentora de Cristo e a igreja. Leia pensando nisso. Isso é coisa maravilhosa. Mas para encerrar, poxa, engraçado, eu estou encerrando com o versículo que eu deveria iniciar a mensagem. Mas olha só, para encerrar, vamos ler aqui o versículo 11, e eu quero encerrar com essa palavra aqui. Isso aqui é Páscoa, irmão. Isso aqui é Páscoa. Olha o que diz aqui o verso 11, diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos fendidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei o meu juízo. E aí ele está dizendo aqui no verso 12: eu sou o Senhor. Irmão, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa é isso. Olha a mensagem. O Senhor me diz aqui no verso 11 uma ordem, que fala assim, o seguinte: vocês devem comer essa Páscoa. Essa é a Páscoa. Como? Qual Páscoa? Como? Eu já falei, mata o cordeiro, come com a família, chama o vizinho, vocês vão comer junto, pega o sangue, passa no umbral da porta, marca aquela casa, dizendo que ali há a proteção de Deus, que ali há o povo de Deus. E é o seguinte: vocês vão se alimentar do cordeiro, porque o cordeiro é alimento, irmão. Vocês vão se alimentar do cordeiro. Mas é o seguinte: se alimentem, mas se alimentem rápido. Rápido. Como? Cajado na mão. Já veste a roupa, já pega o cajado, já coloca a sandália, já fica preparado, já fica atento, porque é hoje, é rápido, é agora, vai acontecer. Irmão, isso aqui traz uma revelação, mas muito grande, muito grande. É uma grande revelação que a gente tem aqui, porque a ordem da Páscoa não era só para comer, não era só uma festa. Vamos aí, vamos comer, vamos nos alimentar do cordeiro. E sim, era uma festa. Essa festa tinha que ser comemorada com roupa, com cajado na mão, com calçado já nos pés, já tudo preparado, porque a qualquer momento o Senhor iria dar a ordem: pronto, saiam do Egito, vem, vamos embora, vamos sair daqui. Então eles não podiam estar de qualquer maneira. Porque imagina que eles estão ali comendo, estão ali conversando, daqui a pouco Deus dá a ordem: vem, vamos sair, vai, vamos embora. Não, como? Peraí, eu não arrumei na mala, eu não arrumei a minha roupa ainda, eu não estou preparado, eu não estou vestido, eu não estou com a minha sandália no pé, eu não peguei o meu cajado, eu não preparei nada, meus meninos estão tudo desarrumados, a minha mulher não arrumou nada, eu não arrumei nada. Não é isso. A qualquer momento Deus iria dar a ordem para eles saírem do Egito. Então eles tinham que comer a Páscoa, se alimentar do cordeiro, mas estar preparado para qualquer momento ouvir a ordem de Deus e sair dali em rumo à terra prometida.
Irmão do céu, o que é isso aqui? Isso é o evangelho puro, é a vida cristã. Porque nós estamos falando da Páscoa. E nós estamos falando de uma sombra do que é a Páscoa. Está entendendo que eu estou falando de uma sombra? E o que a sombra está revelando para nós? Está revelando para nós que nós temos uma promessa de sair do Egito. Glória a Deus. A sombra aqui de Êxodo 12 está nos revelando que o cordeiro é morto. A sombra está nos revelando que nós temos que nos alimentar do cordeiro em comunidade. A sombra está nos revelando que o sangue tem que estar visível para a morte passar e não lesar aquela família. Aquela família tem proteção. Aquela família está sendo guardada, porque ali é a marca do sangue, a promessa para aquela família. A sombra está nos ensinando que eu tenho que me alimentar do cordeiro, mas eu tenho que me alimentar preparado, vestido, com um cajado na mão, com os pés calçados. Você está lembrando de algum texto que diz isso? Cara, cingir os lobos. Não está lembrando de algum texto que diz isso? Olha o que diz o verso 11. Vocês vão começar a comer apressadamente, cingindo os lombos, calçado nos pés. Você está lembrando de algum texto que diz isso no Novo Testamento? Efésios, irmãos. Efésios 6, lembra? De Efésios 6? Que a gente tem que ter o lombo revestido, calçado os pés da preparação do Evangelho, a espada na mão. Lembra algum texto? Lembra? Olha isso, irmão. A sombra revelando. Vocês vão se alimentar apressadamente, preparados, cingidos os lombos, cajado na mão, sandália nos pés. E por que toda essa pressa? Porque a qualquer momento Deus vai dar a ordem para sair do Egito e para ir para a terra prometida. Ô, meu irmão, isso aqui é maravilhoso demais, irmão. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso, essa revelação é maravilhosa demais. Isso que a gente está no versículo 12. Depois você lê a continuação. Pensando no que eu estou falando. Lê a continuação. Olha essa revelação. Isso aqui é a Páscoa dos judeus. E um detalhe. A gente vai orar agora, a gente vai encerrar. Mas um último detalhe. O Senhor tinha dado a ordem para Moisés, dizendo assim, que essa Páscoa era para ser comemorada para sempre, eternamente, ou como diz o texto, perpetuamente. Perpetuamente. E aí, uma pergunta, eles comemoraram a Páscoa, aquela foi a primeira. Eles comemoraram depois? Sim. Eles tinham que todo ano comemorar a Páscoa. Mas e agora? Chegou na Terra Prometida. Chegou lá onde a mãe manda leite e mel, e está todo mundo feliz. Tem ainda Páscoa? Tem Páscoa lá também. Ainda tem Páscoa. E ainda não deveria ser comemorado a Páscoa, mesmo estando na Terra Prometida. E aí, isso te lembra mais um texto? Lembra mais algum texto? De que o próprio Cordeiro disse, olha, eu estou tomando aqui com vocês aqui essa Páscoa. Estou aqui com vocês nesse dia de Páscoa. Estou aqui com o cálice da nova aliança. E é o seguinte, eu estou bebendo com vocês aqui hoje. Mas vocês esperam porque nós vamos beber junto lá no reino. Lembra disso? A Páscoa começa aqui, mas não termina aqui, irmão. A gente só está aqui vivendo o que nós estamos vivendo, mas quando o Senhor der a ordem, chega, vamos sair daqui, vamos embora, vamos para a terra prometida, vamos sair daqui. Quando chegar lá, ainda continua a ceia, ainda continua a Páscoa, e nós estaremos com o próprio Cordeiro. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso é maravilhoso demais, irmão. A Páscoa não termina aqui, não. Entende? A Páscoa só começa.
E quais são os elementos da Páscoa aqui? Ervas amargas, pão sem fermento. Para quê? Para lembrar daquilo que eles passaram, do sofrimento que eles passaram no Egito. Lembra de mais algum texto? Por que a gente está aqui todo o segundo domingo do mês, irmão? Para lembrar. Lembrar do quê? Lembrar daquilo que o Senhor fez por nós, daquilo que éramos, daquilo que somos e para onde vamos. Irmão, essa é a sombra. Mas o que estamos vivendo hoje é o cumprimento. Por isso que a Páscoa não acabou. Essa é a Páscoa dos judeus. Mas a Páscoa cristã, isso eu só dei uma prévia, só estou abrindo a mensagem para a próxima ministração. Só uma dica, não iria perder se fosse você. Vamos ficar em pé, irmãos? Depois lê esse texto com mais calma em casa, pensando em tudo que foi dito aqui, e você vai ver o quão é maravilhosa essa revelação. E nós estamos vivendo, não mais na sombra, mas agora a gente vive a luz. Nós estamos numa luz. Lembra que Jesus disse que Ele é a luz, nós somos luz do mundo. Nós não estamos mais na sombra, irmãos. A sombra só existe porque existe luz. Se apagar a luz, não tem sombra. Só existe sombra porque existe luz. Mas agora a gente não está mais na sombra. Agora a gente faz parte da luz, da revelação. Estamos vivendo a revelação. Então agora estamos vivendo a verdadeira Páscoa. Glória a Deus. Vamos fechar os olhos? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos.